Olá, hoje é terça-feira, 21 de dezembro de 2021. Eu sou Márcio Damasceno e este é o Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Governo publica novas regras para entrada no Brasil. Tribunal reverte afastamento da presidente do IPHAN. A Alemanha planeja mais restrições para deter variante Ômicron. O governo federal publicou portaria formalizando novas regras para a entrada de viajantes no Brasil. Elas definem ser necessário para entrar em território nacional apresentar teste negativo para a Covid-19, além do comprovante de vacinação contra a doença aplicada pelo menos há 14 dias. O passaporte da vacina é dispensado para alguns casos específicos, como, por exemplo, quando a pessoa tem condição de saúde que contraindique a vacinação ou em caso de brasileiros ou estrangeiros residentes no país que não estejam completamente vacinados. Nesses casos, os viajantes devem realizar quarentena de 2 semanas, que pode ser interrompida a partir do 5º dia mediante a apresentação de um teste negativo. A portaria cumpre uma liminar concedida no início do mês pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinando a cobrança do passaporte da vacina após a resistência do governo de Jair Bolsonaro. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região cassou a liminar que afastou Larissa Rodrigues Peixoto Dutra da presidência do IPHAN. A decisão do desembargador Teófilo Antônio Miguel Filho atende a um pedido da Advocacia Geral da União e determina que Larissa pode voltar ao cargo enquanto a Justiça analisa o mérito de uma ação que pede a destituição dela. O afastamento de Larissa tinha sido determinado no sábado em caráter liminar, depois de o presidente Jair Bolsonaro afirmar num discurso que substituiu funcionários do IPHAN após o órgão ter interditado uma obra do empresário Luciano Hang, que é um dos principais apoiadores do presidente. A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra o encerramento de uma investigação contra o presidente Jair Bolsonaro por divulgação de informações falsas sobre o sistema eleitoral. No documento enviado ao Supremo Tribunal Federal e assinado pela Procuradora-Geral Lindora Araújo, a PGR diz ser prematuro encerrar a investigação. Ela afirma haver indícios de que o mecanismo adotado numa live realizada pelo presidente Bolsonaro deve ter conexão com a atuação de milícia digital investigada pelo Supremo, apuração esta que atinge bolsonaristas. Na semana passada, um relatório da Polícia Federal afirmou que Bolsonaro teve uma atuação direta e relevante para gerar desinformação sobre o sistema eleitoral brasileiro. A Alemanha deve introduzir novas restrições após o Natal para tentar conter a disseminação da variante Ômicron do novo coronavírus. As medidas devem ser aprovadas hoje durante reunião entre o chanceler alemão Olaf Scholz e os governadores dos 16 estados alemães. As novas regras devem entrar em vigor na semana que vem. O governo deve limitar reuniões privadas, tanto em ambientes fechados quanto abertos, ao máximo de 10 pessoas. A regra vale também para vacinados. Crianças com menos de 14 anos não contam. Eventos culturais e esportivos também devem ser limitados ao número máximo de participantes, conforme a capacidade do lugar. Novas informações você pode conferir mais tarde na 2ª edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.